Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu nome é Cibele, eu sou criadora da Cozinha Afetiva e hoje nós vamos falar como aplicar flores no buttercream. O buttercream vocês já conhecem, que é um recheio maravilhoso e uma cobertura perfeita, muito aveludado, muito sedoso e é nossa especialidade aqui na Cozinha Afetiva. Vamos entrando. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre a aplicação de flores nos bolos em buttercream. Eu uso muito as flores naturais, flores secas e as sempre vivas. Mas para aplicar nos bolos, a gente precisa ter muito cuidado e fazer a higienização correta dessas flores para que a gente não coloque os nossos clientes em risco, para não ter nenhum tipo de problema, tá certo? Vamos responder algumas perguntas que foram feitas pela nossa audiência. Nós vamos falar sobre higienização, conservação, aplicações e perigos que essas flores podem representar se elas não forem higienizadas corretamente e nem escolhidas de forma correta, tá bom? As flores, elas estão divididas em tóxicas e atóxicas. As que nós usamos nos bolos são as atóxicas, tudo bem? A minha amiga vai me fazer as perguntas, eu vou responder, tá? As perguntas que vocês me fizeram na caixinha e enquanto eu respondo, aqui eu vou fazendo processos de higienização, de escolha, aplicação e vou resolvendo todas as dúvidas, tá bom? Fica aqui comigo. Vamos lá começar. Primeira pergunta, amiga, sobre quais flores são mais indicadas para aplicar no bolo? Ó, as flores que nós aplicamos no bolo são todas as flores que são atóxicas, tá? As flores que a gente mais usa e as que são melhores de encontrar são as rosas e as mini rosas, tá? Essa aqui eu uso bastante, essa aqui é uma mini rosa, ela já tá um pouquinho aberta. A gente usa também as orquídeas, a gente usa bastante por ela ser resistente. Ela tem um precinho elevado, mas ela é muito bacana para colocar no bolo. A gente pode usar também o dente de leão, a boca de leão. A gente pode usar também as margaridas e as mini margaridas. Além dessas, nós podemos usar as astromélias, que elas têm um preço muito bacana. E também elas são, a gente consegue encontrar elas o ano inteiro. A gente pode usar as flores secas, que elas são bem bacanas e tem uma boa durabilidade. A gente pode usar também as flores sempre viva, tá certo? É muito legal fazer as composições. A gente pode usar também as flores que são comestíveis. Além das flores e as folhas comestíveis, como o alecrim, como a hortelã, a gente tem outras folhas que a gente consegue colocar no bolo. Vou mostrar aqui pra vocês, que elas são bem bacanas. Elas têm um preço elevado, mas elas são comestíveis, tá? Você compra normalmente assim numa caixinha, em hortifruti. Elas são orgânicas, então essas aqui vocês podem comer, pode oferecer para os seus clientes tranquilamente. Dependendo do bolo, a gente pode colocar tomilho também, a gente pode colocar florzinha de abóbora, a gente pode colocar todas essas flores, tá certo? Bem, a próxima pergunta tem a ver com armazenagem, até a hora de colocar no bolo. Qual que é o processo de armazenagem? Quanto tempo? Eu sempre compro as flores com um dia de antecedência. Quando eu chego em casa, eu corto o caule delas e eu coloco em um jarro com água limpa. Eu sempre faço isso. Se tiver muito quente, eu coloco elas dentro da geladeira. Se caso eu precise comprar elas com antecedência, o que é que eu faço? Eu corto todo dia, eu vou ali, corto um pedacinho do caule dela, troco a água e coloco elas lá. O que não pode acontecer é deixar a água suja. Ela não pode também ficar em lugares muito quentes, nem com direção direta do sol e nem em local abafado, tá? Se for durar muito tempo, mais de 3 dias em casa, é melhor colocar na geladeira.
Se a flor for venenosa, tem risco? Tem. A gente não pode usar, em hipótese nenhuma, nenhum tipo de flor que sejam tóxicas, tá? A gente não usa, a gente não pode correr esse risco. As flores, a gente só pode usar quando a gente conhece a flor. Se você não conhece a flor, se você nunca viu essa flor, você não tem nenhuma informação, não coloque no bolo, porque isso é um risco muito grande para você e para o seu cliente. Existe alguma flor específica que não pode usar de forma alguma? Existe. A gente tem algumas flores, tipo coroa de Cristo, que ela é muito comum nos jardins, que é aquela que tem um líquidozinho branco. Não coloque essa aí de jeito nenhum. A antúrio você não pode colocar, a copo de leite, a azaleia também você não pode colocar no bolo, tá? Costela de Adão, enfim. Se você não conhece e se você nunca ouviu falar dessa flor, você não coloca. Por precaução, é melhor você sempre falar ou com o florista ou você fazer uma pesquisa mais aprofundada. Aqui está perguntando também se a flor tiver algum cheiro, é possível proteger para que não passe para o bolo? É muito difícil a gente controlar o perfume das flores, né? É muito difícil. O que a gente pode fazer é não usá-las, tá? Evitar flores muito cheirosas, que é o caso da crisântemo, do próprio alecrim. Eu gosto muito de usar as astromélias porque eu não sinto um cheiro forte nelas. As orquídeas também eu não sinto, tá? E as rosas, elas têm um perfume bem fraquinho. O que vai aumentar o perfume da rosa se o local estiver muito quente. Mas no caso dessas mini rosas aqui, eu tô com elas há 2 dias e elas não estão exalando nenhum perfume. Então, assim, evite flores muito cheirosas e, no mais, eu acho bem difícil controlar o perfume das rosas. O que a gente pode fazer para ajudar nessa situação é aumentar a proteção do bolo com a flor, no caso, aumentando uma camada a mais do buttercream em cima do bolo. É isso que a gente pode fazer. Como identificar plantas tóxicas? Alguma dica? É muito difícil. Para quem é leigo, para quem é, no meu caso, que sou boleira, que eu sou especialista em buttercream, é muito difícil. Mas é bom evitar flores que tenham uma cor muito vibrante e que elas sejam desconhecidas, que elas nunca apareçam, tipo na feira, no supermercado, e de repente elas apareçam lá e a gente queira comprar. Então, assim, segundo algumas pessoas que eu li, pede para evitar cores vibrantes. Cores, por exemplo, uma orquídea. No natural não tem orquídea azul, mas se ela for azul, é melhor fugir um pouquinho dessas cores, tá certo? Mas leigos é muito difícil, porque elas se parecem bastante. Certo. E como vai fazer para higienizar essas flores? Tá certo. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como higienizar. Inclusive, eu acho, amiga, que tinha uma pergunta aí, como higieniza também as flores secas. Eu vou te dizer que eu higienizo as flores secas do mesmo modo que eu higienizo as flores frescas, naturais, tá? A gente vai usar aqui 2 bowls, aqui para vocês olharem. Qualquer flor que vá ao bolo, elas precisam ser higienizadas. Você não pode simplesmente chegar da feira ou chegar da floricultura ou receber na sua casa as flores e colocar diretamente no bolo. Você precisa fazer a higienização adequada dessas flores. Para quê? Para tirar possíveis sujeiras. Essas flores, elas não são cultivadas para comer, né? Diferente daquelas orgânicas que eu falei para vocês. Elas são feitas para ornamentar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar elas, a gente vai lavar. Eu vou usar aqui esse bowl. Se você quiser lavar ela em água corrente, você pode fazer isso também. Lembrando que as flores, elas são bem sensíveis. Então, assim, se a torneira for muito forte, é melhor fazer do jeito que eu vou fazer aqui, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Chegou em casa, você vai tirar as folhas da planta, né? Direitinho. Você vai cortar, porque você não vai precisar desse caule, tá? Aqui, bonitinho. Se ela tiver espinho, essa aqui não tem, mas aí se tiver espinho, você tira o espinho também. E
E aí você vai fazer assim. Vou começar com essa aqui, que aí você, ó. Que se tiver alguma sujeirinha dentro dela... Ai, gente, desculpa, faltou colocar um pouquinho do hipoclorito de sódio. A gente vai limpar elas com hipoclorito de sódio, que é diluído em uma colher de sopa de hipoclorito de sódio, é diluído em 1 litro de água, tá? Não se preocupem com isso aqui, que a gente vai enxaguar essa flor, é da mesma forma que a gente higieniza os alimentos em casa. Então tá aqui, deixa eu só mexer para não ficar muito concentrado. Lembrando que é 1 colher de sopa para 1 litro de água. Não pode colocar mais, porque aí senão vai ter o inverso, né, amiga? Uhum. Aí a gente pega as flores e aí a gente vai fazer isso, ó. Tá vendo? Tá? Se tiver alguma coisa dentro da flor, a gente já vai tirar. A gente dá uma olhadinha, tudo certinho. E aí a gente precisa enxaguar essa flor. Então a gente pega aqui e a gente pode deixar elas aqui enquanto a gente vai fazer outras, tá certo? Por exemplo, as secas, que tem uma pergunta aí, a gente precisa fazer isso com uma maior antecedência. Por quê? Porque elas vão absorver mais e elas vão encharcar. Então, assim, é bom que você faça isso aqui com meia hora, tá? Porque elas não vão murchar, elas já estão secas mesmo. Então, você faz do mesmo jeito. Por quê? Porque ela tá cheia de poeira, você não pode pegar essa flor na floricultura e simplesmente botar no bolo porque ela é seca. Não, você precisa fazer isso. Só que aqui ela vai encharcar mais. Então você precisa deixar mais um tempinho, tá? Aqui eu vou tirar ela também. Você vê que essa água aqui ela já tá com bastante cisco. Eu não vou deixar as flores muito tempo na água, porque senão elas vão encharcar e elas podem morrer. As folhagens, a gente também faz a mesma coisa, tá? Você pode usar a sua mãozinha também, ó, para fazer a limpeza de arrasto, assim, ó, tá? Você corta. E aqui você enxágua. Depois que você enxágua, eu vou fazer o processo aqui só para vocês visualizarem. Se quiser afastar um pouquinho a câmera, amiga, para eu mostrar aqui. Tiro o excesso de água. E vai deixar ela secar. Essas folhas aqui, às vezes eu uso também. Então eu vou lavar elas, coloco no hipoclorito. Essa aqui ela pode ficar um pouquinho de molho, mas eu vou fazer rapidamente aqui. Tirar o excesso do hipoclorito e colocar na folha. Aqui também. Ela é mais resistente, então dá pra ficar mais tempo aqui. Só pra adiantar aqui. Eu vou colocar também uma orquídea. Pra vocês verem, essa aqui, a orquídea. Aqui também eu vou passar no hipoclorito, tá? Essa flor aqui, ela é bem resistente. Mas aí vocês fazem isso, porque se tiver algum cisquinho, se tiver algum bichinho, e aí vocês, tá vendo? E aí ela tem que secar, tá? Ela não pode ir no bolo molhada, porque senão ela vai estragar o bolo, né, gente? Umidade. Então é isso, eu acho que ficou claro, né? Por exemplo, aqui eu tenho um eucalipto seco, e aí eu vou fazer a mesma coisa. Não é porque ele é seco que eu não vou limpar, tá? Ele só demora um pouco mais de secar. Então é isso. Aí no caso de flores, de folhas como o alecrim, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? O alecrim é uma folha bem resistente, vocês podem deixar os 15 minutinhos, não tem problema. E tá aqui, que a gente pode usar também, fica maravilhoso dependendo do bolo. Qual é a próxima pergunta, amiga? Como você aplica no bolo? Algum cuidado especial? Que aí agora a gente vai aplicar o bolo, né? Certo. Tem alguns
alguns cuidados especiais. Eu vou pegar aqui o bolo e vou mostrar pra vocês. Tá aqui o nosso bolo. Então, eu já lavei as flores, né? Eu já higienizei, eu já coloquei para secar. Depois que elas estão secas, né? Porque isso vai levar um tempinho ali, são muitas flores, não é tão rápido assim. Depois que a gente higienizar essas flores, depois que a gente secar as flores, a gente precisa enrolar elas em fita floral. Tem alguma pergunta ali? Na orquídea não sai aquele botãozinho que tem nela? Não, não sai. Ela não sai não, ela fica direitinho, ó. Tá vendo? Inclusive eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco um bolo que eu fiz com orquídeas, ela não sai não. Ela é mais resistente do que a gente pode imaginar. Não sai não. Então, aí o que é que a gente faz? A gente lava as flores, a gente higieniza corretamente, deixa ela secar. Aí depois a gente vai colocar uma fita floral nela, tá? Vou fazer aqui de conta que ela já tá sequinha. Obrigada, amiga. Eu vou fazer de conta que ela tá aqui sequinha, tá? Mas assim, não pode de jeito nenhum botar molhado. Porque não dá pra enxugar com papel, porque ela é muito sensível. Aí eu pego aqui, tá vendo? E aí eu vou enrolar ela aqui, ó. Vou enrolar ela toda. Em todas as flores eu vou fazer isso. Dá trabalho, mas é mais seguro. Por quê? Porque eu vou introduzir essa parte aqui no bolo. Vou pedir pra minha amiga mostrar aqui pra vocês como é que ela fica toda protegida. Não vai nenhuma parte do caule dentro do bolo. Isso. Essa é a fita floral. Algumas pessoas colocam papel filme. Eu, por experiência própria, não coloco papel filme porque corre o risco de ficar dentro do bolo quando o cliente for tirar a flor, fica aquele papel, aquele plástico filme. Porque a gente sabe como é o plástico filme, né? Nem sempre ele adere. E esse aqui, ela adere direitinho. Algumas pessoas colocam papel alumínio também. Eu não coloco por questões estéticas, eu acho muito feio. O cliente vai tirar a flor ali do bolo para servir e tá aquela coisa prateada no bolo. Então eu não gosto. Eu gosto muito dessa opção de colocar a fita floral. Uma outra opção que eu gosto bastante é colocar um palito. Amiga, acho que naquela gaveta ali tem um palitinho que eu vou mostrar aqui, na gavetinha. Que é colocar um palito também. Não são todas as flores que dão certo fazer isso. Qualquer palitinho, né? Palitinho de dente. Pode ser. Só pra gente demonstrar aqui. No caso da rosa, ela dá super certo. Eu pego aqui, eu tiro o caule dela. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um aqui. Pronto. Eu vou pegar aqui um colorido, mas pode ser de bambu. Aí aqui, ó, eu tirei o caule dela. Aí eu vou pegar um palito e vou introduzir aqui. Olha que maravilha. Tá vendo? Então, esse aqui é que vai ficar. Mas mesmo assim, eu vou colocar a fita floral. Pra que é que eu faço isso? Pra dar altura no bolo. E aí, eu não vou ter risco nenhum de ter nenhum pedacinho da planta. Ó. Olha que interessante. Tá vendo? Eu enrolei. Eu tirei o caule, coloquei um palitozinho no fundo da rosa e agora eu vou introduzir o palito dentro do bolo. Não são todas as flores que dá para fazer isso, porque, por exemplo, a astromélia mesmo não dá. E também, por exemplo, a orquídea, ela é muito sensível. Se eu for tentar fazer isso aqui, eu vou machucar e eu vou perder isso aqui. Mas só para vocês terem ideia, aí eu pego isso aqui. Deixa eu ter um pouquinho demais aqui. E vou fazer isso. E aqui eu posso dar altura no bolo, tá?
Qual é a outra pergunta? Pode comer rosas? Pode. Desde que ela seja orgânica e seja higienizada, você pode comer. A maioria das flores que vão no bolo, elas são comestíveis, tá? Só que a gente não come porque elas são ornamentais, elas não são próprias para comer. Então, para comer, tem que ser aquelas que eu mostrei para vocês, que são essas aqui, tá? Que elas são orgânicas, elas já vêm bonitinha, pronta para o consumo. Em qualquer lugar você pode comer, no caso do alecrim e tal. Mas qualquer flor aqui que a gente está botando no bolo, se acontecer de alguém comer, uma criança comer, tá tudo certo. Não pode comer, mas se comer não vai morrer, não vai passar mal. É possível aplicar apenas as pétalas? É bem possível. É possível e fica muito bonito. Esse bolo tá branco aqui, talvez vocês não consigam ver, mas assim, é possível. A gente pode fazer assim, ó, tá vendo? A gente pode colocar qualquer flor, de preferência que ela seja comestível. A rosa, ela é super comestível. Não indico você comer flores de floricultura, mas, ó, é só fazer isso, tá vendo? Vou aplicar aqui para demonstrar para vocês também as comestíveis. Ele serve até com uma cola, né? Porque o buttercream, ele vai amolecendo, aí ele serve como uma colinha, depois a gente leva na geladeira e aí endurece mais ainda. Se por acaso ele não estiver grudando, aí é fácil também, pega um pouquinho aqui do buttercream, tá vendo? Para ficar até mais seguro. E aí a gente coloca aqui, ó. Tá vendo? Dá pra colocar no bolo todo, cheio de pétalas. Tem bolos lindos que as meninas estão fazendo com flores comestíveis para casamento. Ontem mesmo eu vi. O cuidado que a gente tem que ter é que essas pétalas, elas precisam estar bem sequinhas, tá? Higienizada, depois seca, para elas não murcharem durante a festa. Mas dá para fazer tranquilamente. Pode colocar uma orquídea também, as mini orquídeas. Eu tenho uma pequenininha aqui. Quem me deu essa orquídea aqui? Aqui, ó. A mini orquídea, que coisa linda. Você pode, aí neste caso aqui, né, vai estar higienizada. Lembrando que é tudo higienizado, tudo certinho. E aqui, ó, você pega. Eu vou botar um pouquinho do buttercream. Eu acho que minha voz tá baixa, gente. Que agora eu comecei a falar mais baixo. Aí você pega aqui e ó, você ajeita, tá vendo? Uma pergunta aqui pra Cleópatra. A flor hibisco pode colocar também no bolo? Pode colocar também a flor hibisco no bolo. O hibisco, o que é que acontece? Ele tem o pólen dele é bem aflorado, né? O local que fica ali o pólen. Então tem que ter um pouco de cuidado, porque além dela ser muito sensível, você vê que qualquer coisinha ela fica molinha, porque a pétala dela é bem suave. Cuidado com os alérgicos, tá certo? Tem até uma pergunta sobre essa questão do pólen. Quando a pessoa tem alergia, é alérgica ao pólen, tem alguma forma específica de você... Assim, quando as pessoas elas são alérgicas ao pólen, alguma coisinha da flor, é melhor que não use esses tipos de flor. Nesse caso aí, eu aconselho a pessoa usar folhagens no bolo, pode usar as suculentas, tá? Ou então não usar, é mais seguro. Porque assim, todas as flores liberam pólen, outras mais, outras menos. Quando a flor, por exemplo, essa florzinha aqui, ela tá fechada, talvez quem é alérgico vá sentir menos. Mas como aqui ela tá toda aberta, por exemplo, então ela vai liberar mais. Então, para o alérgico, isso é ruim. O bom é vocês perguntar ao cliente se ele tem algum tipo de alergia. Mas eu acredito que quando a pessoa tem alguma alergia a flores, ela não vai querer um bolo com flores. Tá certo? Eu vou tirando aqui pra gente fazer a aplicação de outro jeito. Ó, o bom do buttercream, ó, que é. Pode perguntar, né? Agora depois é a pergunta do girassol. Outro bolo. Não conheço. Do girassol, você pode comer o girassol? Não é? Pode usar girassol no bolo? Pode. O girassol, ele inclusive é uma planta, ele é uma flor comestível, tipo a rosa. Pode colocar e ele pode ficar maravilhoso. Eu
já fiz no meu feed, tem 2 bolos com girassol. Ele é incrível e ele fica único. Ele é maravilhoso. Aí nesse caso você precisa comprar ele plantado. Você deixa ele ali bonitinho no dia de usar. Poucos minutos antes do cliente vir buscar, você aplica no bolo, tá certo? No caso de girassol, você não vai conseguir fazer a questão do palito, lógico, porque é uma flor grandona, linda, maravilhosa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montando aqui mais alguns. Pode montar e depois a gente faz a pergunta da duração. Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Eu vou colocando aqui. Essa flor, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar secar, porque ela tá bem molhadinha, senão a gente vai perder o bolo. Qual é a outra pergunta? É da durabilidade, que é contra o bolo. Ah, tá. Vamos tirar todas as dúvidas sobre durabilidade dos bolos. Vamos lá. Então, na caixinha de perguntas teve uma pergunta sobre a durabilidade. Quais flores duram mais na decoração dos bolos? Tá, as flores que mais duram nos bolos são as que são mais resistentes. Por exemplo, eu montei esse bolo aqui no sábado. E aqui está ele, com todas as flores. Aqui eu coloquei astromélias, aqui eu coloquei orquídeas, aqui eu coloquei essa plantinha que eu esqueci o nome já, me desculpem. E aqui eu coloquei também o eucalipto. Outra florzinha que eu coloquei é essa aqui, que é a pinóquiozinha que tá aqui dentro. Elas estão perfeitas. Qual é a flor que não tá perfeita nesse bolo? A rosa. Então assim, ó, tá vendo? A rosa com 24 horas, ela tá murcha. Ela era um botãozinho, ela abriu a flor, né? Ela abriu direitinho, depois ela murchou. Então, quanto mais resistente é a flor fora do bolo, mais tempo ela vai durar no bolo, tá certo? Qual é a durabilidade? O que você tem que se preocupar é com a durabilidade do seu bolo. Um bolo feito por mim aqui, com todas as regras de higiene dentro do padrão, ele vai ficar 5 dias na geladeira e ele pode ficar exposto até 2 dias. As flores, elas têm 2 dias e para mim elas estão perfeitas. Qual é a outra? Como é o preparo das flores secas? Tá. Preparo das flores secas. Como é que faz para preparar ou para colocar no bolo? Para preparar, mas acho que você falou da higienização, né? Foi, dá no mesmo, é outra pergunta. Porque tem uma pergunta que é a respeito da como é que eu faço para preparar as flores secas. Só que assim, tem como fazer essas flores secas em casa, tá? Você compra, por exemplo, às vezes eu faço quando eu vou usar para mim. Você compra uma rosa dessa, aí você vai tirar o excesso de folha dela e aí você vai amarrar elas assim, com um barbante. Aí você vai colocar num quarto escuro e vai deixar elas ali 3 semanas, 4 semanas e elas vão ressecar. Qual é o problema de fazer isso em casa? Aqui em Santos, pelo menos, é muito úmido, então pode acontecer de mofar as suas flores. Então, assim, para não correr riscos, eu prefiro comprar em um lugar especializado, que eles fazem isso em estufa, com maior cuidado, tá? Mas tem gente que faz em casa, beleza, eu não faço. Não são todas as flores que dá certo fazer a desidratação delas. Por exemplo, uma lisiantro, ela não dá para fazer. As tromélias também eu já tentei, não dá para fazer. Talvez numa empresa, num lugar que consiga fazer, elas façam, mas em casa não consegue. Eu prefiro comprar elas assim, tá? Elas são bem duráveis. Essa aqui ela é seca. Essa aqui também, que assim eu não sei o nome. Na verdade, eu até pedi ajuda a uma pessoa, ela me ajudou, mas eu terminei esquecendo. Mas acho que esse é bola negra, eu acho, mas eu não me lembro mais. Elas são maravilhosas, elas dão uma altura no bolo, tá? Dá um movimento. A gente tem essas aqui que eu amo, eu adoro essa aqui. Essa é uma sempre viva, né? Porque tem diferença sempre viva
para flor seca. Essas flores aqui, elas são do sul de Minas. Aqui. Então eu não preparo, eu compro elas prontas, tá? Tem outra pergunta aqui, são quais flores combinam com festa de casamento? Tá. As flores que vão ao bolo numa festa de casamento, elas precisam combinar com as flores do restante do casamento. Então, neste caso, é bom falar com a florista ou com a decoração do bolo, ou com a decoração da festa. O que é que acontece? Depende muito do casamento. Eu já vi bolos incríveis feitos com suculentas em casamentos. Casamento na praia, casamento informal, casamento rústico. Para mim, flor que combina com casamento são flores que trazem mais aconchego, que são aquelas flores mais fechadinhas, que é o caso da rosa, do lisiantro, da peônia. Eu acho que isso aí combina com casamento, mas isso depende muito do casamento, tá? Então isso aí depende. Mas você pode fazer bolos espatulados em buttercream com flores naturais em casamento, tá super em alta. Continua em alta e vai ficar por muito tempo. Aqui tem outra pergunta que pergunta se você já fez algum recheio ou cobertura de bolo aromatizado com rosas. Não fiz, mas quero fazer. Deve ser maravilhoso. Nunca fiz. A ornamentação floral é tendência ou é algo atemporal? É atemporal, com certeza, né? Usou-se sofisticadamente flores em açúcar, depois pasta americana. Hoje a gente usa, hoje já tem muito tempo, esse hoje nosso já deve ter uns 15 anos que a gente usa flores naturais e veio para ficar, porque traz muito mais elegância, traz sofisticação e traz leveza em qualquer ambiente. Imagina você no casamento com um bolo cheio de flores natural, ou então você vai num chá, ou você recebe suas amigas com um bolo com flores, né? Então assim, é atemporal com certeza, veio para ficar. Tem uma última pergunta agora. Qual é a preferência da confeiteira, seca ou fresca? Ai, nossa, eu amo flores. Só que eu, como sou uma pessoa muito prática, eu prefiro as flores sempre vivas, na verdade. Eu não tenho elas aqui, elas estão ali, as sempre vivas, as que eu gosto mesmo. Por quê? Elas são melhores para eu cuidar, tá? Elas ficam lindas, elas dão um ar de sofisticação descomprometido, elas conseguem ser delicadas também e elas não morrem uma semana, né? Essas flores que estão aqui, provavelmente elas não vão conseguir durar mais de uma semana. Então, por isso, eu prefiro as secas e as sempre vivas, tá certo? Adoro bolo com flores secas, eu acho que fica muito autêntico, né? Eu acho que é uma pessoa muito autêntica. Quando eu vou decorar algum bolo, eu sempre coloco em algum elemento de flores secas misturadas. Inclusive, eu vou montar esse aqui para vocês, tá certo? Eu vou montar esse bolão, vou montar ele aqui agora. Eu vou usar uma outra técnica, que não é a que eu mostrei para vocês, que vai ser uma técnica que eu não vou precisar introduzir a flor do bolo. Cadê minha espátula? Tá aqui. Tá? Eu vou tirar o bom do buttercream, é isso aqui. Eu vou deixar ele um semi-naked mesmo. E aí eu quero dar uma altura nele. Eu vi que Fernanda ali entrou atrasada. Eu acho que eu respondi as perguntas, respondi como disse. Sim. Aqui eu vou dar uma altura, aí aqui o que acontece? A flor não vai tocar no bolo, que é em relação, inclusive, ao perfume, né? Teve uma pergunta aí sobre o perfume. O perfume, a gente não vai conseguir tirar o perfume das flores. O que eu posso fazer é afastar um pouco do bolo. Esse aqui é uma outra técnica, que eu não vou precisar enrolar o filme plástico, nem a fita floral. E aí o que acontece? Eu vou fazer um arranjo bem alto. Eu vou começar aqui pelas bordas da flor. Lembrando que essas flores aqui eu não higienizei, mas você precisa higienizar. É só para complementar a aula. Aqui.
eu tô colocando aqui dentro, tá vendo? Aí aqui o cliente, na hora que você precisa avisar pro cliente, aí você tira. Acho que tem alguma pergunta aí, tem alguém falando. Não, a Fernanda como tava fazendo pão. Ah, delícia. Segunda-feira fazendo pão. Ó. Aí você tira, você coloca de novo. E aí você vai fazendo. Aí se você quiser dar mais uma altura, você coloca mais aqui um pouquinho. Aqui pra você dar um volume, tá vendo? Toda vez que você quiser dar um volume no bolo, você coloca alguma coisa pra cima. Ó. E aí você vai preenchendo. Vamos fazer a base dele toda. Não deixe o caule muito grande. Lembra de passar a fita floral, higienizar. Aqui, ó, esse aqui também eu uso, ó. Isso aqui eu uso mais pra preencher, pra ficar qualquer buraquinho. Aqui não tem, aqui já tá todo perfeitinho. Mas eu vou aqui, coloco. E eu quero ensinar uma coisa pra vocês, que é como usar as folhas. Ó, tá aqui a folha, tá? Aí você vê que ela não tem caule. Como é que eu vou fazer pra dar altura, né? Aí eu pego aqui um palito, boto aqui atrás. E aí eu vou com a fita floral. Ó. E aí eu vou dar uma altura no bolo com a flor. Aqui é bom que seja o palitinho de bambu, porque ali só tinha esse de plástico. Rosa choque. Aí aqui, tá vendo? Você vai, coloca aqui também para dar uma altura no bolo. Aí, por exemplo, porque cada tipo de flor, na verdade, quando você vai montar um bolo, ela tem uma função. Por exemplo, essas folhas aqui, eu uso para dar volume, para dar altura no bolo. Fernanda tá perguntando como chama a fita. É fita floral. Essa é própria para alimento, porque tem uma que tem uma colinha, essa não tem uma cola, tá? Ela tem um latexzinho, ó, ela estica assim, aí vende em lojas de confeitaria. Essa é diferente, tem uma que vem de floricultura que ela tem uma cola a mais, essa não. Lembrando, gente, que eu tô colocando essas flores aqui sem higienizar, só para ilustrar, mas essas flores aqui eu já ensinei como é que elas higienizam, tá? Elas precisam ser higienizadas. E aqui pronto, a gente vai colocando aqui. Quem chegou agora, esse bolo aqui, eu coloquei uma camada extra de buttercream, então não tem nada entrando dentro do bolo neste caso. É uma outra opção, né? Que a gente tem a opção de fazer isso aqui que eu fiz, tem a da fita floral também. Ah, e tinha uma pergunta da duração das flores, que eu falei da pipeta, era uma pergunta assim que tinha. Já que as flores, a pergunta era assim... É a durabilidade. É a durabilidade. Quando chegou o bolo amarelo. Por exemplo, se uma festa de casamento, né? Se essas flores vão durar durante toda a festa de um casamento. Porque o casamento é uma festa mais longa. Tem a opção de colocar as flores dentro de uma pipeta. Aí compra a pipetinha, coloca a água dentro e aí introduz dentro do bolo e coloca a flor, né? Que aí nesse caso para festas de casamento, que demora mais. No caso de uma festa com 4 horas, não precisa, eles duram tranquilamente, que foi o caso que eu mostrei aqui do outro bolo amarelo que eu fiz no sábado e ele tá até hoje ok.
Aqui eu continuo. Eu não gostei dessa orquídea aqui, eu vou tirar. Eu não tô conseguindo ver, mas peraí que eu vou ver. Eu vou enrolar a fita floral aqui pra você, quem chegou agora conseguir ver. Aqui, ó, essa fita floral, ela é bom porque ela gruda aqui, tá vendo? Você vai esticando ela aqui, ó. E aí eu vou proteger todo o caule da flor. Ela não pode ficar com essa pontinha do lado de fora. Você consegue ver? Aí depois, o interessante é você fazer isso tudo com antecedência. Antecedência que eu digo assim, um pouco antes de entregar para o cliente. Aqui que eu tô fazendo para não entrar no bolo. Tudo depende do projeto, né? Toda vez que eu vou fazer um bolo, eu crio um projeto. Primeiro, eu penso na minha cabeça, né? Eu imagino que o cliente queira. E aí, depois, eu vou fazendo. Você pode fazer em cascata. Aí, existem tipos de flores certas para fazer cascata. Eu já fiz uma cascata com mini rosas e eu acho que ele não ficou tão bom. Para fazer com cascata, seria interessante você fazer com orquídeas. Esse musgo aqui eu também gosto de usar, que aí você pode fazer aqui, ó. Não esquece da fita floral se for introduzir no bolo. Deixa eu só virar aqui pra mim um pouco, pra ver como é que tá aqui. Eu quero dar um movimento nele por aqui, assim, ó. Aí eu coloco assim. E aí eu vou criando de acordo com o que eu imaginei. Eu não vou fazer nada aleatório. Por mais que seja um momento criativo, você precisa ter um projeto certo, as cores, tudo certinho na sua cabeça, que é para você executar. Porque senão ele pode ficar papagaio. Aqui tá faltando alguma coisa, aí eu suspendo aqui um pouquinho, tá vendo? Pra dar um... ficou muito baixinho aqui. Aí aqui eu vou e coloco. E aí a gente vai. Eu vou colocar toda de rosa. Já tô aqui. Você não estava aqui, Fernanda, mas a gente respondeu o nosso das pétalas. As pétalas, elas podem sim ser aplicadas no bolo. Fica muito bonito. As pétalas das rosas são boas para colocar porque elas são delicadas, mas eu sugiro que faça isso com flores comestíveis. Eu estou até com as flores comestíveis aqui. Eu vou... E aí outra coisa que a gente não pode deixar passar, a gente não pode mostrar o buttercream. É como se fosse um arranjo, sabe? Um arranjo de flor de um casamento, que tem aquela buchinha, e quando você chega lá, tá o arranjinho, você não pode ver a buchinha, senão fica feio, é a mesma coisa. Aí, por exemplo, tá vendo aqui? Tá cheio de buttercream aqui atrás, que eu fiz essa altura. Você tem que cobrir ele todo. E assim, outra coisa interessante é, se você for fazer um arranjozinho aqui, no meio do bolo, você precisa completar todo o diâmetro do bolo, senão fica pobrezinho, fica feio. Agora, como eu estou fazendo ele na lateral, aí sim, eu vou cobrir ele só desse lado. Se fosse no meio,
só um negocinho pequenininho ia ficar estranho. Aí quando for, você tem que encher o bolo de flores, igual o amarelo que eu fiz. E aqui você vai colocando, desde que esteja tudo limpinho, tudo organizado, você diminui o tamanho para não introduzir no bolo, neste caso. Esse aqui, ó, eu tô colocando só para ilustrar, mas como ele não vai entrar no bolo, não tem problema ele não está com fita floral. Vou colocar aqui novamente, só para vocês verem, ó. Tá vendo? Ela vai grudar, ó, as pétalas. Caiu, porque eu tô com pena. Isso. E aí, outra dica que eu dei foi de passar um pouquinho. Ele serve tipo uma colinha. Aqui são aquelas comestíveis. Claro que não faz parte do meu projeto aqui, eu acho que não combina agora, nesse momento, mas ela cola facinho. E aí pode encher o bolo de pétalas. Mas eu acho que nesse caso ele tem que fazer com flor comestível, tá? Eu não acho bacana fazer isso no bolo sem ser comestível, não. Mais alguma coisa? Não. Tá encerrado já? Ficou nenhuma dúvida, não? Respondemos todos. Fica um charme. Mesmo. Eu vou tirar essas aqui porque não faz parte do meu projeto, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que tá faltando uma cor aqui desse lado. Então eu vou colocar... Eu gosto muito de amarelo, mas eu acho que o amarelo com rosa fica muito legal. Deixa eu ver se eu consigo botar uma corzinha aqui nela. Ela tá perguntando qual o sabor do bolo. Ah, esse bolo foi o que a gente montou na outra live, que foi brigadeiro 4 leites com geleia de morango, de morango vermelhas, E aqui vai, toma-lhe flor, viu? Tinha uma outra pergunta ali que eu achei que não ia dar tempo de responder, que era quanto é que custa um arranjo floral. O que acontece? Antes a gente comprava uma flor por R$3. Hoje eu só consigo comprar uma florzinha, por exemplo, um galhinho desse aqui, eu não vou comprar por menos de R$5. E essa flor aqui que tem bastante é bem difícil de encontrar. Às vezes um galho de mini rosas vem com 5, com 6 rosinhas. Mas essa flor aqui é bem difícil de encontrar. As orquídeas também. Então um bolo cheio de flor, ele é bem custoso. Pronto. O que é que vocês acham que falta aí mais nesse bolo? Será, amiga? Coloca aqui essa outra. Essa mini rosas, ela é bem bacana de colocar no bolo também, porque ela não exala muito cheiro, tá? Ela é bem tranquila. Ela já tá aqui, ela já abriu, era pra estar bem cheirosinha, ela não está. Então esse aqui você não precisa se preocupar em relação ao cheiro que ela exala. Eu tô colocando a fita floral aqui só pelo meu próprio costume mesmo, porque não precisaria. Só que ficou com a...
Você dá uma olhadinha nele, vê se ele tá ok. Aqui tá faltando alguma coisa. Vou colocar um botãozinho. Aqui, ó. Aqui tá faltando algo. Aí você pode tirar, que tem uma orquídea. E aí, se tá faltando, vamos botar folha. Eu vou botar ela aqui assim pra ela ficar mais caidinha ainda. O que é que vocês acham que tá faltando aqui? Tem que fazer uma parceria com a floricultura. Eu acho, viu? Mas chama atenção, né? Um bolo com flores. Ah, tinha uma outra pergunta que é perguntando se poderia guardar as flores, né? No caso das flores secas. Pode sim, pode guardar as flores secas. Inclusive, no ano passado, no meu aniversário, eu fiz o bolo com flores secas e a minha irmã fez um quadro depois com as flores. Ficou bem bacana. Outra coisa, outra flor que você pode guardar depois que você recebe o bolo são as flores, os bolos com as suculentas. Você tira a suculenta e planta. Fica super legal. Várias clientes minhas fazem isso. E a flor seca você pode guardar. Depois vocês procuram aí no meu feed, tem um bolo lá verde que tem uma flor seca assim. Na verdade não são nem flores secas, são sempre vivas. Aí minha irmã tirou o caule, o buquezinho ali e fez um quadro. Eu não tô com esse quadro aqui, tá com ela, mas ficou bem bacana. Acho que falta mais, né, amiga? Tem um buraco aqui. Acho que eu vou tirar esse pretinho aqui, ó. A vantagem de trabalhar com esse creme é isso. A gente termina. Oi? A gente termina. Então é isso, gente. Hoje nós falamos sobre aplicação de flores no buttercream. Falei como higienizar, como aplicar, como conservar. Falei o passo a passo da higienização. Harmonizei aqui o bolo com as flores para vocês perceberem que não tem nenhum mistério. É só você ter cuidados básicos de higiene para colocar as flores e executar o seu projeto e o projeto do cliente, o que ele espera do bolo, tá? Hoje eu usei aqui as mini rosas, que era o que eu tinha aqui, usei aqui flores secas, usei folhagem, tá? E coloquei aqui uma corzinha. Mostrei para vocês também que a gente pode usar as pétalas ao redor do bolo, que nós podemos usar as flores comestíveis, nós podemos usar alecrim nos bolos, hortelã, tomilho, tudo vai depender do que a gente quer fazer com o bolo, tá? O que a gente não pode colocar aqui são as flores que são tóxicas, tá? Como copo de leite, como antúrio, como coroa de Cristo e outra que eu falei que eu não me lembro o nome. Costela de Adão, esse tipo de flor, flores que tem uma cor muito vibrante, que chegam aos olhos, evite flores também que não são conhecidas da nossa fauna, da nossa flora, e é isso. Pessoas que têm alergias, é melhor que façam os bolos com suculentas, tá? Ou então prefiram flores mais fechadinhas. No caso aqui, para quem tem alergia, essa flor ela tá toda aberta, então assim o pólen dela tá bem, para quem tem alergia tá bem prejudicial. Então é isso, tá? Para dar altura no bolo, a gente usa as folhagens. Para deixar o bolo mais romântico, a gente usa esse tipo de flor que é a mini rosa, a rosa, o lisiantro. Para fazer cascata, a gente usa as orquídeas, tá? O dente de leão a gente usa também para dar
porque aqui não vai caber no projeto, mas a gente usa também para dar altura no bolo. Eu gosto muito de usar o eucalipto, tá bom? Aqui também fica legal, dá um aroma. Para quem tem problema com cheiro, o alecrim não é uma boa opção, nem o crisântemo. Então foi isso que a gente falou hoje, tá bom? Obrigada e até sexta-feira. Sexta-feira nós vamos montar um bolo maravilhoso. Um beijo, tchau!